Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder estar com os irmãos nessa noite, em mais uma edição do nosso culto de ensino da Palavra de Deus. Hoje, terça-feira, 28 de outubro, estamos chegando aí nos finalmente do ano de 2025 e até aqui o Senhor nos tem ajudado. Hoje, em continuidade à nossa temática, dons espirituais, eu quero, ainda recapitulando o assunto que nós abordamos terça-feira próxima passada, sobre os dons ministeriais, já que a gente vai falar um pouquinho dele, não é? Se bem que eu pretendo, dentro do tempo que me é proposto, fazer alguns comentários no capítulo 4 de Efésios, cuja a estrutura inicial trata da unidade da fé. Então eu quero trabalhar aqui alguns comentários, mas sem fugir da nossa temática, que são os dons espirituais. Então hoje nós vamos sair um pouco da nossa leitura habitual, que está lá em Coríntios, e vamos aprender um pouquinho com o apóstolo Paulo no capítulo 4 de Efésios, do verso 1 ao 31. Vamos ler todo o capítulo para que nós tenhamos compreensão do texto e possamos dele extrair lições espirituais que nos levem ao propósito de crescimento, que é o que nos traz aqui nessa noite. Capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, verso 1 ao verso 31. Os que encontraram podem dizer amém? Rogo-vos, pois eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, glória sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu um para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que por astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. O qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E digo isso e testifico do Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus.
e vos revistais no espírito do vosso, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Não deis lugar ao diabo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não esqueçais do Espírito Santo de Deus, o qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. Versos 32. Amém. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, agradecidos somos ao Senhor por todo o bem que o Senhor nos tem feito. Muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua bondade, por tua misericórdia, pela forma com que o Senhor tem trabalhado em nossos corações, confirmando a boa obra das tuas mãos na nossa vida. Dá-nos a tua bênção, a tua graça nessa noite, ó Deus amado, fazendo-nos prosperar em tudo que vamos fazer aqui para glorificar e bendizer o teu nome. Sê conosco, abrindo a nossa mente, o nosso coração e glorificando o teu nome nas nossas vidas, é o que te pedimos em nome de Jesus. Tome assento, glorificando o nome do Senhor. Alegria da minha parte poder partilhar com os irmãos deste momento ímpar de poder falar com muita segurança, com muita propriedade, a palavra que o Senhor nos tem permitido trazer à igreja neste tempo tão efetivo, tão abençoado e tão especial para nós. A minha gratidão a Deus pelo esforço conjunto do pastor José Luiz, que já está entre nós com os nossos irmãos ali do Jardim Olga, nossa congregação aqui ligada ao setor 7, e também o nosso querido pastor Maércio, da Rua 24. Pastor Maércio também tem sido uma bênção e tem sido uma coluna aqui para nos ajudar por meio deste tão importante trabalho de participação. Gostaria muito de ver aqui os meus irmãos da sede regional, mas eu estou entendendo que esse é um tempo que Deus tem preparado para cada um de nós, e como eu sempre costumo dizer, quem não veio não perde nada, só deixa de ganhar. Então vamos continuar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Dentro de uma perspectiva geral, como eu já venho tratando com os irmãos, nós já temos aprendido aqui que uma das maneiras do Espírito Santo se manifestar através da variedade dos dons espirituais concedidos ao crente é exclusivamente da sua exclusiva vontade. Essas manifestações do Espírito Santo sempre têm uma finalidade em específico. Neste caso, a distribuição dos dons visa buscar a santificação e a edificação da igreja como um todo, não é? Esses dons e ministérios não são os mesmos, por exemplo, daquilo que está listado lá em Romanos, como a gente já abordou, no capítulo 12, do verso 6 ao verso 8. Não é? Então nós temos aqui duas categorias de dons, que são os dons espirituais, que a gente já tratou lá atrás, não é? E também os dons ministeriais, que é o que a gente pretende abordar dentro
do período que nós vamos conversar com os irmãos nessa noite. O importante é dizer, meus irmãos, que quer sejam dons ministeriais, quer sejam dons espirituais, todos esses dons, ou pelo menos essas duas categorias que aqui citei a vocês, elas são provenientes do próprio Deus, por meio do Espírito Santo, que os concede para, entre outras coisas, trazer santificação e edificação ou crescimento à Igreja de Jesus. Hoje eu queria então conversar um pouquinho com os irmãos, tentando diluir de forma bastante assertiva alguns versículos que estão contidos no capítulo 4 da carta aos Efésios, cuja a nossa estruturação e comentário deve estar baseada no verso 11. Mas nós não queremos falar dos dons ministeriais sem antes fazer pelo menos uma análise, nem que superficial, dos primeiros versículos que compõem essa carta. Por quê? Porque a importância de entender o texto está no princípio de respeitar o contexto. Não dá para ler o texto sem compreender o contexto e o objetivo pela qual a carta está sendo escrita. E a carta de Paulo aos Efésios, ela deixa muito bem claro na sua epígrafe que o propósito do apóstolo, ao contrário do que ele faz nos capítulos anteriores, é justamente defender e manifestar a unidade da fé. E ele começa então dizendo no verso 4, verso 1 do capítulo 4, ele começa fazendo um apelo, ele faz um rogo, não é? Ele diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis digno da vocação com que fostes chamados. A primeira coisa que nós observamos aqui é que os dons ministeriais, eles sempre serão aplicados ou manifestos àqueles que foram chamados. Logo se desconstrói aqui, portanto, a ideia de que o dom ministerial ele seja apenas um título ou um cargo. O dom ministerial não é um título e nem um cargo. Portanto, ele deve ser recebido com muita responsabilidade. Porque quando Paulo lista a partir do verso 11, pelo menos 5 tipos de dons ministeriais, para cada um destes dons, existe uma operação diferente do Espírito Santo na vida deste indivíduo que vai receber este dom. E este dom sempre será manifesto pela via do chamado. Pastor, podem ser muitos chamados receberem o dom e não o desempenharem como deveriam? Pode, e nós temos visto isso aí quase que dioturnamente. Por isso que Jesus faz uma autoafirmação que muitos são os que são chamados, mas poucos são os escolhidos. O fato do indivíduo deter um dom ministerial não significa dizer propriamente que ele será escolhido no momento da separação e no momento da escolha, no momento daquele controle de qualidade que o Espírito Santo submete à igreja para torná-la santa, para torná-la limpa, para torná-la realmente preparada para o manuseio. Isso é tão verdade para o manuseio do arrebatamento. Isso que eu estou falando é tão verdadeiro que nós vamos entender e lembrar que uma das primeiras ações pós-arrebatamento é que a igreja seja conduzida ao tribunal de Cristo. Quando a igreja for arrebatada, ninguém vai entrar lá na sala do trono já para cear, não. Primeiro a igreja será conduzida ao tribunal de Cristo para que as obras sejam, portanto, julgadas, avaliadas e cada um receba o seu galardão
proporcional ao seu chamado e proporcional ao desempenho do ministério que recebeu, quer seja os dons ministeriais, quer seja os dons espirituais. Paulo deixa isso muito claro, dizendo que as nossas obras, que as nossas ações, e aí quando ele fala de obras, ele pressupõe a ideia que ele está falando de serviço, ele está falando de atividade ministerial no âmbito espiritual. Então ele diz que as nossas obras serão colocadas à prova. Significa então dizer que nós precisamos entender a diferença de termos o dom espiritual e termos sido chamados para o exercício de um dom ministerial. Isso pode acontecer, o pastor pode ter o dom espiritual, ou o crente pode ter o dom, pode deter um dom espiritual, por exemplo, a profecia, e cumulá-lo com dom ministerial. É lógico que pode, e nós estamos vendo isso todos os dias. Quantos homens e mulheres de Deus recebem dons espirituais e alguns chegam a acumular determinados dons, 1, 2, 3 dons, de acordo com a sua desenvoltura e o seu desempenho no âmbito espiritual. Então, quando a gente olha para o primeiro versículo aqui, nós vamos encontrar Paulo fazendo um apelo. Ele está rogando, como preso do Senhor, que nós que agora recebemos a Jesus como Salvador e que temos como fundamento de exercício da nossa fé a participação no corpo de Cristo, segundo ele, que nós andemos dignos da vocação com que fomos chamados. O que é que Paulo está nos dizendo aqui? Que nós precisamos honrar o Senhor que nos chamou, que nós precisamos trabalhar com toda a dedicação, com todo o afeto, com todo o envolvimento, a fim de glorificar o nome do Jesus, do Senhor que nos chamou. E isso está intrinsecamente ligado ao nosso comportamento moral, ao nosso comportamento social, ao nosso comportamento espiritual. Ele está fazendo um pedido, um apelo em forma de rogo. Rogo-vos, pois, irmãos, eu, Paulo, preso do Senhor, que andeis digno da vocação com que fostes chamados. E eu fui tentar entender isso aqui, e fiz aqui alguns comentários. Dentro do conceito de chamado, nós temos inúmeras traduções ou sinônimos. Chamado pode ser aqui classificado também como uma vocação. E esta vocação, ela sempre nasce daquele sentimento que é colocado pelo Espírito de Deus para o exercício de uma determinada atividade dentro da igreja. Então, tem irmãos dentro da igreja que, se você pegar ele, tirar lá da porta e colocar ele no púlpito, ele fica como um peixe fora d'água. Por quê? Porque ele foi chamado para ser porteiro. E o que é que está acontecendo agora? Nós temos uma inversão de valores. Quando a liderança não consegue compreender isso, a gente começa a fazer as coisas de forma atropelada. Então a gente começa, eu vou usar uma expressão aqui grosseira, mas não me tenham como desrespeitoso. A gente começa a jogar laço. Porque nós precisamos ocupar o espaço e nós nos esquecemos de respeitar isto que Paulo está dizendo aqui, chamado que está associado à vocação. Se você pegar alguém para colocar num determinado lugar sem que ele tenha vocação, ou se você consagrar alguém para ocupar determinada posição sem que ele tenha uma vocação, ou ele tenha demonstrado isso, você não só estará prejudicando este candidato, esta pessoa, como você também estará prejudicando a coletividade como um todo. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele fala da escolha, por exemplo, dos obreiros, ele diz que o obreiro primeiro deve ser o quê? Ele deve ser o quê? Provado. E o que é provar?
Provar vem do verbo, vem do sinônimo, tem o sinônimo de experimentar. Então você experimenta, você dá determinadas atividades a este obreiro, a este pretenso candidato, para verificar se ele tem capacidade de exercitar aquela atividade que a ele será confiada. O que é que nós estamos fazendo agora? Primeiro nós estamos aprovando e depois a gente quer provar. E depois que a gente aprova e quer provar é que dá o problema. Porque quem já foi aprovado não aceita mais ser provado. Aí você vê os meninos com 15 anos, com 20 anos, com 18 anos, que passa 2 quilos de gel na cabeça, faz um cursinho de teologia pela internet, nada contra, põe um paletó apertado, vem aqui e não respeita a história de quem está aqui há 40, 50 anos, que pagou preço, que está pregando e que prega de verdade. E eu não estou aqui fazendo uma crítica destrutiva, estou fazendo uma crítica construtiva e mostrando a importância de se observar a vocação. E aí a gente fica embaixo na igreja aplaudindo e dando ibope para esse tipo de gente que não ora, que não consagra, que não tem vida no altar, que está aqui no púlpito à noite e de dia, está na televisão assistindo jogo de futebol, enaltecendo o time de futebol, e aí depois quer vir aqui e dizer para a gente como é que a gente tem que adorar a Deus. E isso passou a ser uma coisa natural. Então o que é que Paulo está dizendo? E eu estou explicando aqui o verso primeiro. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo um apelo, pastor Adailton. E ele está fazendo um apelo como quem? Não é como um coadjuvante. Ele está fazendo um apelo como autor, como pregador, como apóstolo dos gentios. E ele justifica por que ele está fazendo esse apelo. Eu estou rogando porque eu estou preso. E uma vez que eu estou preso, eu estou dizendo que isso aqui não é brincadeira. Vocês têm que andar dignos da vocação com que vocês foram chamados. Vocês devem glorificar a Deus em tudo que vocês vão fazer, para que os homens olhem para vocês e possam glorificar o Deus que está no céu. Então essa é a grande problemática de separarmos aqueles pretensos chamados, porque o chamar aqui não é somente convidar. O chamar aqui nos leva à ideia de observar entre um grupo de várias pessoas aquele que se destaca. E uma vez destacado, nós vamos separá-lo e verificar, pastor Luiz, se ele de fato detém vocação para aquilo. Porque no grupo a gente pode se destacar com uma fala, com um cântico, com uma ação, mas isso não significa dizer, Madalena, que porque eu canto bem, eu prego bem, eu oro bem, eu vou dar certo naquele espaço, naquele local, naquele ambiente onde, de fato, eu preciso preencher a vaga que precisa ser ocupada. Até aqui tudo bem? Amém? Então qual é a ideia de chamado aqui? Chamado sempre estará atrelado à vocação. Quando você for separar lá um cooperador para os pastores, você tem que analisar tudo. No chamado você tem que analisar tudo. Você tem que analisar, por exemplo, se ele gosta de oração. Você tem que pegar o livro de dizimista da igreja para ver se ele é dizimista. Você tem que verificar com qual frequência ele fica no culto quando você está pregando. Porque tem gente que é muito boa para fazer oba-oba e querer tocar fogo na igreja quando ele está pregando. Agora eu quero ver se ele tem a mesma humildade de sentar para ouvir. E nós estamos criando no meio da igreja uma geração perniciosa nesse comportamento. Então tudo começa do chamado. O chamado está e sempre estará associado à vocação. Também fundamenta os deveres
O chamado também fundamenta os deveres cristãos em nosso chamado. Então, eu primeiro observo se tem a vocação e depois eu vou verificar se este indivíduo que tem a vocação também fundamenta na sua vida os deveres cristãos que estão atrelados sobre o nosso chamado. É isso que Paulo está dizendo. Andem na vocação com que vocês foram, digno da vocação que vocês foram chamados. Então não adianta ele ter a vocação e ele não ter vida. Porque tem muita gente que tem vocação, mas não tem vida, é desobediente. Você diz para ele não fazer, ele faz. Você diz para ele não falar, ele fala. Você diz para ele não ir, ele vai. Eu sou independente. Quem manda em mim sou eu. Aqui, graças a Deus, não tem, mas tem umas igrejas por aí, pastor não manda na minha vida. Imagina se pastor tivesse tempo de cuidar da vida dos outros. Tem uns que cuidam, mas não deveria. Pastor tem que cuidar da igreja. Então não adianta você pegar o camarada que se julga chamado para o exercício de um dom ministerial, se ele não está preparado para isso, ou se tem a vocação, mas se ele tem a vocação, mas a vocação é uma ação peculiar e subjetiva dele, ele tem aquela capacidade, a gente percebe. Mas pastor, se ele tem, por que ele não é obediente? Porque cada um faz como quer. Só um elemento, muito bem colocado. É uma característica. Então essa é a ideia do que Paulo está dizendo, não é? A vocação também fundamenta os deveres cristãos em nosso chamado. Toda vez que a gente for chamado, a gente sabe que tem uma obrigação. Então eu fico muito preocupado quando chega a EBFO, pastor Manuel Oliveira, e eu tenho que ficar correndo atrás dos obreiros que se dizem vocacionados e chamados e ficam na porta da igreja dizendo por que ele tem que pagar a inscrição da EBFO. Percebem a inversão dos valores? Por que ele não falou isso quando ele foi chamado dentro da vocação que descobriram nele? Eu tenho chamado mesmo, sou vocacionado, mas eu não gosto de pagar a EBFO. Eu não concordo em ser dizimista. Eu não concordo em ter que frequentar reunião de obreiro. É uma chatice. Tem que ficar ouvindo o pastor 2 horas falando a mesma coisa. Mas você não foi chamado? Você não foi vocacionado? Então você não tem vocação e não tem chamado. O que você quer é o título. E título, preste atenção nisso. Título não define caráter. Títulos são temporários. E o título vai passar. Agora, a forma como você se comporta e como você administrou esse título no tempo em que você deteve ele, vai dizer o que vai acontecer com você no futuro. Eu gosto desse silêncio que isso pressupõe que vocês estão pensando. Que tem gente que é tão ruim. E você mede pelo comportamento quando está vivo. Que quando morre, nem no enterro as pessoas querem ir. Ou eu estou falando alguma besteira aqui? Então essa é a ideia. Mas vamos continuar caminhando. As exortações que Paulo constrói dentro desta parte da epístola ou da carta aos Efésios, entre outras coisas, elas são construídas, se assim eu posso dizer, sobre um aspecto de consciência e de
e de privilégio. Quando ele escreve lá o capítulo 4, lá acho que é a primeira carta aos Coríntios, que ele diz que os homens nos considerem, me ajude aí, os homens nos considerem como ministros de Cristo. Eu não sei se é a primeira, agora me fugiu aqui a memória, se é a primeira ou é a segunda. É a primeira, não é? Pode ler, pastor Luiz, por favor, já que o senhor achou aí. Enquanto eu abro a aguinha aqui, tá, irmãos? Dá licença. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1, nos diz: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Olha que coisa linda, que eles nos considerem como ministros de Cristo, ou de Cristo, e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ou seja, a proposta aqui, dentro da concepção do que escreve o apóstolo Paulo, é que a exortação desta carta de Efésios, ela deve ser construída, ou ela deve ser aceita por nós, sobre o ambiente consciente de alegria e de privilégio que nós temos. E do que, pastor? De termos sido chamados. Só o fato de nós termos sido chamados para estar sentado aqui é motivo de nós levantarmos as nossas duas mãos para o céu. Sábado à noite, enquanto eu vi aquele pastor americano pregando, eu senti uma alegria muito grande no meu coração quando eu olhava para o plenário e via adolescentes não emocionados, como eu vi um companheiro aqui da cidade dizer que os nossos jovens são emocionados. Mas o meu coração se encheu de alegria, pastor José Luiz, de ver muitos adolescentes não emocionados, mas tomados, irmã Madalena, pelo poder do Espírito Santo. E o Espírito de Deus me fez ver ali, pastor Adailto, que no meio daqueles adolescentes que não tem nome, que muitos de nós nem conhecem, que não tem expressão, que muitas das vezes a gente ignora, despreza, eles nada mais estão sendo do que chamados e vocacionados, para que daqui a alguns anos ele possa ocupar o nosso lugar, o lugar daqueles que trabalharam e o lugar daqueles que estão esquentando o banco. Então Paulo diz assim, que os homens olhem para nós e nos considerem, nos respeitem, reconheçam o nosso chamado, reconheçam a nossa vocação e que eles possam nos ver, acima de tudo, como dispenseiros. Aquele que dispensa, aquele que cuida, aquele que assiste, aquele que protege, aquele que através da sua vida abre mão dos seus privilégios para glorificar o nome daquele que os chamou das trevas para essa gloriosa luz. Tem alguns textos que eu quero ler com vocês, Colossenses 3,15. Falando de vocação. Se vocês puderem manter a Bíblia aberta aí, vai me ajudar. Colossenses 3,15. Chamado. Pode ler. Quem encontrou já pega o microfone e já lê. Que a paz de Deus, para a qual vocês foram chamados, em um corpo. Qual é o corpo? É o seu? Não, o de Cristo. Domine os vossos, ou em vossos corações, e por isso
pelo chamado, levantem a mão e sejam agradecidos. Agradecidos. Você pode levantar a tua mão e dizer: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor me chamou. Eu te agradeço, porque o Senhor me vocacionou. Eu te agradeço, meu Senhor, porque o Senhor me salvou. Privilégio. Quando eu fico ouvindo alguém dizer: mas é custoso. Eu vim agora com Elaine no carro e dizendo a ela que o ano já terminou e que eu pretendo, de fato, se não surgir nenhum fato novo, não fazermos a nossa reunião mensal no mês de dezembro. E ela ficou toda feliz, dizendo: nossa, é verdade, porque está todo mundo cansado. É muito trabalho. E aí ela disse: nem nós temos tempo de sair, não dá para marcar nada, nós não temos tempo de sair. Só que ao mesmo tempo que a gente percebe que todo o nosso tempo, todo o nosso espaço é muitas das vezes cerceados e tomado pelas atividades, quando a gente chega na igreja, que vê Jesus salvando como salvou aqui domingo, não vale a pena, Dailton? Hã? Quando a gente chega lá no campo e vê Jesus batizando com o Espírito Santo. Quando a gente vê alguém subindo no altar e contando um testemunho. Eu fiz uma consideração no sábado à noite aqui no culto de ceia. E hoje recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo que parece que não tem sentido, a gente está falando ao vento, né? Você olha para o rosto, para a fisionomia de algum, um está na China, outro está na Inglaterra, mas a palavra tem direção. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, né? Aí alguém escreveu para mim e diz assim: olha, a minha vida está uma vida de pecado. Eu estava fazendo isso, fazendo aquilo, mas quando a missionária falou de fidelidade, olha o alforge que o pastor Marcos Azarias chegou aqui. Ele chegou com o alforge e sacou do alforge uma mensagem fazendo alusão à mulher de Jeroboão, cujo Jeroboão quis enganar o profeta. E aí a Bíblia vai contar a história que o pastor Marcos Azarias nos mostrou aqui, que enquanto Jeroboão planejava enganar o profeta, Deus estava orientando o profeta, porque a igreja tem dono. São essas coisas que nos fazem olhar para a igreja. Quando a gente chega aqui na terça de manhã, que tem Pedro, Tiago e João, quando nós sabemos que muitos poderiam estar aqui, mas nós estamos aqui, isso nos alegra, isso nos fortalece, isso nos faz entender que o chamado vale a pena. Efésios 4:32, ele fala dessa ação, destes privilégios que devem constituir-se, são marcas, são características daqueles, pastor Luiz Ribeiro, pastor Davi Gregório, que foram chamados. Como é que você identifica alguém chamado e vocacionado? Quem é que lê aí? Esse deve ser o comportamento. O chamado, o vocacionado, ele não é alguém iracundo. Ele não é alguém soberbo. Ele é alguém que no seu chamado e na sua vocação desenvolve, deixa lá o texto para mim ler, por favor. Desenvolve aquilo que nós chamamos de empatia. Não é isso que Paulo está dizendo aí? No início do versículo? Antes sedes uns para com os outros benignos.
Sabe o que ele está dizendo aí? Irmão, seja um obreiro do bem. Seja um promotor do bem. Dá para repetir para o teu irmão, que isso aqui é pedagógico, isso é muito rico. Diga aí para ele, seja um obreiro do bem. Quando o fofoqueiro for lá falar da vida dos outros, repreenda ele e diga: rapaz, eu não pretendo ouvir, porque isso não vai me edificar. O meu chamado foi constituído, a minha vocação não é para participar disso, é para fazer o bem, é para enaltecer aquele que me chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Antes, sede uns para com os outros benignos. Aliás, benignidade é um atributo comunicável de Deus, não é isso, Adailton? É uma qualidade da estrutura do próprio Deus. Deus é bom. Jesus, o jovem rico entrevistando Jesus, chega lá e diz: bom mestre. Jesus falou: bom mestre? Bom é Deus que está no céu. Deus é bom. Dele vem a bondade, a benignidade. Não é? Olha outro atributo comunicável de Deus lá: misericórdia. Deus é misericordioso. Aí Paulo diz assim: perdoem-vos uns aos outros. Esse é o exercício do chamado. É o exercício da vocação. O que Paulo está dizendo aqui? Que nós, que somos maduros, devemos suportar os imaturos. Como é que nós estamos tratando aqueles que nós estamos buscando formar? Tem mais. Efésios 1:7. Estou falando aqui de consciência, estou falando aqui de alegria e estou falando de privilégio. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Aonde está o privilégio aqui? Está no ato de que ele nos redimiu, pastor Adailton. Ele pagou um preço. Então nós que somos chamados e vocacionados, nós só conseguimos valorar o que o chamado e a vocação significa quando nós entendemos o preço que foi pago. Isso aqui não é uma empresa. Embora ela atue no ambiente jurídico, nas suas muitas atividades, isso aqui é a igreja, é o corpo de Cristo. Então ele está dizendo que nós temos a redenção pelo sangue, e a redenção pelo sangue, ou seja, o pagamento da dívida, pastor Luiz, é a prova que nós somos remidos. Eu não sei se é Efésios que diz, é Efésios que fala que ele cravou lá a cédula que estava sobre nós. É Efésios, está por aí. Mas diz que tinha uma cédula de acusação. Aliás, quando Paulo faz essa alusão a esse texto, ele está fazendo uma comparação daquilo que os romanos usavam para cobrar as dívidas, né? A chamada nota promissória que a gente conhece aqui. Aí Paulo olha para aquela figura jurídica e ele diz que nós estávamos nessa condição, amaldiçoados pelo pecado. O diabo detinha nas suas mãos uma nota de culpa sobre todos nós por força do pecado. Aí Jesus vai lá, pega aquilo e crava na cruz. E diz: Satanás, a partir de agora você não tem mais domínio sobre eles. O meu sangue derramado no partíbulo da cruz tem poder, não é de limpar, de esconder, de simplesmente acobertar. Ele tem poder de lavar o pecado. Jesus nos remiu. E ele nos remiu do quê?
Do que Jesus nos remiu? Do maior ato de desobediência que o homem já praticou. E a esse ato Paulo vai dar o nome de ofensa. O pecado é uma ofensa contra a santidade de Deus. Mas aí Paulo diz que ele, por meio do seu sangue, nos deu a redenção, nos remiu, pagou a dívida, tirou sobre nós as ofensas que estavam sobre os nossos corações, tudo isso mediante as riquezas da sua graça. Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Vamos pensar nisso aqui, em termos de comportamento? Quantos obreiros e obreiras nós temos aqui? Levante a mão. O verbo imitar nos dá a ideia de assemelhar-se. É o parecer mais próximo do que é o original. Imitar é fazer as mesmas coisas que eu vejo fazer. Se você é alguém que frequenta a escola dominical, se você é alguém que ora, se você é alguém que adora a Deus em sinceridade, aqueles que estão à sua volta e que são influenciados pela sua conduta e comportamento, também serão influenciados por ela. Isso está atrelado a quem você se associa. Paulo está dizendo que nós devemos ser imitadores de quem? De Deus. E por que nós estamos deixando de imitar a Deus para imitar algumas coisas que colocam a nossa salvação em risco? E ele diz mais: sedes imitadores de Deus como o quê? Como bastardos? Como filho ou filhos amados. Então isso está atrelado agora ao ambiente de consciência. Eu tenho imitado a Deus no meu chamado e na minha vocação? Como é que anda o meu comportamento? As pessoas podem olhar para mim e me considerarem de fato um pregador, um pastor, alguém que seja uma referência de vida e de comportamento? Não tem aqui, tem em umas outras igrejas que a gente conhece aqui, os obreiros piadistas. Tudo que você fala para ele, ele saca uma piada. Paulo nos adverte aqui nessa carta com cuidado às palavras torpes. Sabe o que é a palavra torpe? É aquela palavra que dentro de uma oração a gente inclui um elemento, coloca lá um palavrãozinho. Então a ideia aqui, no âmbito de imitar a Deus, está atrelado ao nosso ato de consciência. Nós precisamos dar uma olhada para dentro de nós, na vocação com a qual nós fomos chamados, e verificar se de fato nós somos dignos de ocupar a posição que estamos ocupando. E, baseado nisso, verificar se nós estamos sendo imitadores de Deus.
Dá uma olhada para mim em Efésios 1 e 5. Estou só na carta aos Efésios ainda, hein? Efésios 1 e 5. Efésios 1 e 5. Pode ler para a gente ganhar tempo. Pronto. Foi ele quem nos predestinou. E o verbo predestinar aqui está atrelado no tempo correto. Ele nos escolheu. Capítulo 1 de Efésios diz que antes da fundação do mundo, ele já tinha projeto conosco. Agora, não significa que pelo fato de termos sido predestinados para filhos de adoção, e aqui ele está falando de graça, não é aquela leitura que os calvinistas fazem, não. Que Deus separou lá de forma proposital, escolheu de forma proposital lá meia dúzia de pessoas, e diz lá que eles foram predestinados. Não, não é isso não. Ele está falando aqui da predestinação pela ação poderosa da graça e da misericórdia de Deus. A graça sendo manifesta. A graça foi projetada ainda antes da fundação do mundo. Porque Deus é atemporal. Deus não está preso no tempo. Já antes da fundação do mundo, Deus já previa o instituto da salvação pela graça. Aí Paulo aparece agora dizendo aí, e nos predestinou para quê? Para filhos, irmãos. Nós somos filhos. A palavra adoção aqui, ela se conjuga por quê? Porque a salvação, num primeiro momento, não foi para nós. Ela foi destinada para os judeus. Lembram lá, João, acho que 1,7, 1,17, ele veio para os seus e os seus não o receberam. Aonde nós encontramos a inauguração da graça, Wesley? Eu gosto muito daquele texto da mulher Ciro Fenícia, porque eu entendo que ali, quando a mulher dá uma investida de autoridade e de fé para cima de Jesus, eu entendo que ela interrompe uma missão que Jesus estava executando a favor dos filhos de Israel. Porque a palavra de Jesus para ela foi muito forte. Não é digno pegar, não é correto pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. O que Jesus estava dizendo para ela? Minha filha, eu sei da tua necessidade. E olha que já tinha um histórico lá atrás, hein? Eu estou vendo o que está acontecendo, mas a minha missão agora é outra. Fica aí que eu vou ver depois o que você faz. A mulher não se rendeu. Ela diz, mas Senhor, também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus não aguentou, falou, não, agora é demais. Jesus olhou para ele e disse, ó mulher, o texto está em termos de exclamação. Jesus exclamou, ó mulher, grande é a tua fé. Jesus lutando contra a tradição dos homens da lei que não tinham fé, mas acreditavam na tradição, versus uma mulher que não tinha tradição, tinha uma cultura pagã, mas pelo exercício da fé que ela construiu no seu coração, ela conseguiu atrair o coração de Jesus. Isso está atrelado ao ambiente do chamado, ao ambiente da vocação, ao ambiente da certeza de que nós não somos bastardos, nós somos filhos de um Deus vivo, poderoso, que conhece as nossas limitações e que sempre está pronto para nos abençoar. Vamos lá. Efésios 4:30. Efésios 4:30. Pronto. Quem é chamado não pode agir de qualquer maneira. O vocacionado precisa entender isso. E olha que eu só estou no verso primeiro, hein? Vamos lá? Efésios 5:15. Peguei aqui textos aleatórios para tentar construir isso. Vamos lá. Me ajuda aí, irmão. Até quando eu vou ter que ficar dando carteirada em obreiro aqui?
Homens e mulheres maduros que deveriam ser um exemplo. Por favor, irmão. Por favor, irmã. Preste atenção nisso aí. Eu estou falando de conduta, de chamado, de vocação. Leia aí de novo, pastor Adailton, verso 1 do capítulo 4. Dignidade. Valorize o seu chamado. Valorize a sua vocação. Volta lá no 1, 5 e 15. 5 e 15. Portanto, vede prudentemente. Prudência está atrelada ao quê? Zelo. Qual é o outro sinônimo de prudência? Cuidado. Que mais? Sabedoria. Aliás, ele vai falar sobre sabedoria lá embaixo. Comportamento. Aí a minha dificuldade de ver algumas utilizações de dons espirituais e ministeriais que não se coadunam com isso aí. Porque vir aqui rodar, botar a mão na cabeça dos outros é muito fácil. Agora nós precisamos ter a grande responsabilidade de fazer isto e depois cumprir aquilo ali, sob pena de nós sermos reprovados. Portanto, diga comigo, portanto, vede, do verbo ver, prudentemente, diga prudentemente. A prudência é uma trava de segurança. Toda vez que você ouvir a palavra prudência, é uma trava de segurança. No mundo jurídico, nós temos um princípio que chama-se risco presumido. O que é o risco presumido? O risco presumido, ele nasce da conduta do indivíduo que assume produzir um resultado que ainda está em abstrato. Te dou um exemplo. Você está com o seu carro numa via cuja velocidade é 60 e você está andando a 100. 200 metros à frente tem um cruzamento com um semáforo. E o semáforo está vermelho para a sua continuidade e você resolve passar esse semáforo. Quando você passa, você colide com outro automóvel. E desta colisão resulta o instituto morte do ocupante daquele carro. Isso, na linguagem jurídica, é o chamado risco presumido. Você assumiu a responsabilidade de arcar com aquela situação que ainda estava em abstrato, simplesmente pelo fato de não ter sido prudente. É uma outra discussão. Então diga comigo, vede prudentemente como andais. Você sabia que as pessoas estão olhando para a gente?
E é um negócio tão interessante, né, que a gente não pode mais, nem no mercado a gente pode ir, né? Esses dias eu estava no mercado, e são experiências da vida, né? E eu não tenho dificuldade nenhuma de contar isso aqui, porque isso aqui sou eu, Abacuque. Abacuque só tem um. Igual a mim, só eu. Estou lá com a missionária Elane no mercado e querendo ir embora, irmão. E quando eu quero ir embora, Manuel Oliveira, não fica fazendo rolo, eu quero ir embora. Quando eu quero ir embora aqui, eu boto a mão na buzina, essa mulher fica brava, fica valente, vira um siri na lata. Você não pode fazer. Eu posso, estou no meu carro, quero ir embora. E eu estou lá no mercado querendo ir embora. Daqui a pouco, rapaz, quando eu penso que não, alguém atrás. Pai do senhor, pastor. Eu nem sei quem é, Davi. Fui-me embora. Aí vai um irmãozinho da nossa igreja, numa outra igreja. Dá uma olhada para o teu irmão aí e diz assim para ele: vede, prudentemente, como andais. O Paulo está rindo aí porque ele sabe o que é que eu vou contar. Aí quando chegou lá um obreiro nosso que foi lá pregar na igreja, ele estava cheio de Deus. Estava com a botija derramando azeite. Só que quando ele chegou na igreja, aquele irmão do mercado recepcionou: rapaz, aquele teu pastor é bravo mesmo, hein? Peguei ele num dia ruim, no dia dele. Agora, eu gosto da segunda parte, pastor Luiz, que aí ele bate na gente. Sabe como é que ele atribui esse tipo de comportamento? Ele chama esses indivíduos de nécios. Rapaz, eu me senti um nécio. Você sabe quem é o nécio? É aquele camarada raso, que você vai passar a tua vida toda ensinando ele e ele não vai sair daquilo. Vocês conhecem gente assim? Que você tem que ficar carregando ele. Numa linguagem bem coloquial, e eu tenho que tomar cuidado que isso aqui vai para a internet depois, senão eu vou ser processado. Mas que não tem simancol, que fala na hora errada, que se manifesta na hora errada, que sai atropelando o processo. Dá uma olhada aí para o teu irmão e diga assim para ele: vede prudentemente como você está andando. Dá para dar um glória a Deus aí, me ajudar? Verso 2, e aqui eu termino. Rapaz, já está dando a hora já? Eu estou muito devagar mesmo, rapaz. Leia para mim aí o verso 2, vai. O verso 2 do capítulo 4 de Efésios. Rapaz, eu gosto disso. Humildade, preste atenção nisso aqui. No grego clássico, e isso aqui não interessa para vocês, é para quem gosta de teologia mesmo, né? Mas no grego clássico, a palavra humildade significa pobreza de espírito. E pobreza de espírito é uma coisa que a gente precisa compreender. O Evangelho, ele levou essa palavra, pobreza de espírito ou humildade, para expressar a graça ou o favor que nós não merecíamos. Lembram que Jesus despojou-se da sua glória? E Paulo vai usar o termo beneplácito para designar que ele foi para a cruz não foi porque Deus pediu. Foi porque ele quis ir. A palavra beneplácito quer dizer exatamente isso. Eu não fui porque fui enviado.
Eu fui porque quis entregar a minha vida para que através da minha entrega pudesse de fato haver vida e vida com abundância. Quando eu entendo isso, eu valorizo o chamado e a minha vocação. Porque se alguém que não tinha o porquê de entregar a sua vida, entregou a sua vida sem qualquer resistência, isso pressupõe me fazer entender, pastor Luiz, que o verso 16 do capítulo 3 de João é a maior expressão de amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você só está aqui porque Ele te amou primeiro. Então, a pouca estima de nós mesmos, na medida em que somos, deve ser essa expressão do que está no texto aí no verso 2. Com toda, rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, com que foste chamados, olha lá, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Em amor. Isso fala de modéstia. Ninguém aqui foi chamado por ser importante. Salvação não vem por meio da meritocracia, pastor Djalma. A salvação é resultado da graça, assim como o chamado. Aí, para a gente concluir aqui, ele fala da mansidão. O que é a mansidão? Enquanto a humildade é a pobreza de espírito, está lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, lá, as bem-aventuranças, não é? Começa lá no verso 1, bem-aventurados os pobres de espírito, não é? Porque deles é o reino do céu. O que é o pobre de espírito, pastor Dailton? O pobre de espírito é aquele que se esvazia. Irmão, não adianta. Se você não se esvaziar da sua autossuficiência, do seu conhecimento, do seu entendimento, você não vai compreender o exercício da obra de Deus. Você tem que tirar tudo que você tem de dentro de você, tudo que você acha que sabe, na lógica do reino de Deus não serve para nada. Então ele está dizendo para a gente que nós devemos andar na vocação que fomos chamados, com a humildade, sempre vazios. Eu trabalhei com um chefe japonês que dizia assim para a gente: cliente sempre tem razão. Quando o cliente não tiver razão, use a regra número 1. São 2 regras. Primeira regra: cliente tem razão. E quando o cliente não tiver razão, use regra número 1. Na graça é a mesma coisa. O mais fraco, ele deve ser suportado pelo mais forte. Isso não significa dizer que você vai concordar com o que ele está fazendo. Mas você tem por obrigação, no espírito de humildade, reconhecer que você é superior a ele, no que tange a conhecimento, e deve dar a ele a orientação necessária para que ele possa alcançar o seu propósito. Olha que coisa interessante, e aqui a gente para. Mansidão. Aquele espírito em que aceitamos o relacionamento de Deus conosco sem contestar e resistir. E também a aceitação pacífica dos prejuízos cometidos em nós pelos homens, a partir do pensamento de que eles são permitidos por Deus para a correção e purificação do seu povo. É conseguir administrar isso. Quando você, vou usar aqui o exemplo, me permita, pastor Luiz, do senhor no seu comércio,
quando é submetido a uma provação por aquele irmão caloteiro. Ô pastor, mas o que é isso? Tem isso no nosso meio? Aqui não, tem nos outros lugares. Aqui é tudo gente boa. Agora, ser manso não é ser bobo não, viu, irmão? Não pagou? Use as vias adequadas, faça a cobrança. Agora ficar lá brigando, arrumando confusão, não vai nos levar a nada. Pelo contrário, vai comprometer o nosso chamado e a nossa vocação. 2 textos eu quero ler e aqui a gente para. Gálatas capítulo 6, verso 1. Segunda Timóteo 2, 25. Gálatas capítulo 6, verso 1. 2 Timóteo capítulo 2, verso 25. Vamos lá. Quem é que pode ler para mim? Me ajude aí, porque 6, está lá no texto, está lá no... Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. O que ele está dizendo aqui? Que a gente tem que saber tratar o caso, isso aqui é para nós, obreiros. Não como os senhores da razão. Esse irmãozinho aí, ele deve ser punido? Se ele foi surpreendido em alguma ofensa, a palavra ofensa quer dizer lá erro. Então ele deve ser tratado de forma adequada. Se é que sois espirituais. Dá para ler novamente, que eu estou sem óculos aqui. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Vós que sois espirituais. Por que ele usa essa expressão, pastor Adailton, vós que sois espirituais? Vamos pensar aqui? Por quê, hein, pastor Ronilson? Por quê, pastor Manuel? Porque nós temos um monte de gente crua no nosso meio. Não, porque aí, pastor, eu creio que ele, quando ele se refere, está referindo para a pessoa que é espiritual. Mas verdadeiro. É o verdadeiro. Mas por que ele está usando essa expressão, vós que sois espirituais? Porque neste ambiente existem também os que não são espirituais. Ele está nos dando uma orientação de como, com o espírito de mansidão, nós devemos tratar aqueles que precisam ser tratados. Percebam que em nenhum momento ele nos induz a colocar o negócio debaixo do tapete. Você pegou alguém lá em alguma ofensa, em algum delito, olha a palavra, o verbo surpreender lá. Alguém que foi pego fazendo aquilo que era errado. Sabe o que ele está dizendo? Não é para você vir aqui no microfone e expor a pessoa publicamente, humilhá-la, envergonhá-la. Não, você como espiritual, você deve encaminhá-la com o espírito de mansidão. Mansidão é cuidado. Somente considerando que você poderia estar no lugar dela. Irmãos, eu vou falar uma coisa bem forte aqui, guarde isso. Não jogue pedra no telhado dos outros sem se lembrar que o seu telhado também é de vidro. Meu Deus! Aleluia! Oh, ai. Receba aí. 2 Timóteo 2,25. Dá um glória a Deus aí, irmão, para me ajudar pelo menos. Glória a Deus. 2 Timóteo 2,25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade.
Isso aqui é para o murmurador, o falador, o conversador, o quebrado. E eu tenho que falar. Eu não posso falar isso aqui no culto de domingo, mas no culto de ensino eu tenho que falar. Ele fala instruindo os que resistem, né, pastor? Insiste, né? Mantém. Tenho que insistir, eu tenho que instruir. O irmão que fica na porta da igreja reclamando dos escorpião, que não tem papel no banheiro, que o copo é muito ruim, que quebra na mão, que o culto termina muito tarde. Engraçado que quando a gente não tinha compromisso, não é? Ficava até 2, 3 horas da manhã zambetando por aí. E quando passa 10 minutos do culto, fica com uma confusão. A coxinha não está boa. Está muito cara essa coxinha. E por que tu está comprando então? É para essa gente que o texto está sendo encaminhado. Mas só que eu não posso bater nele, como eu gostaria de tirar uma chinela 44 e falar, vá procurar tua turma, rapaz. Tem que ser com mansidão. Vem cá, meu filho. Não é assim, não. Tem hora que não dá, né? Mas instrua com mansidão os que resistem. Irmãos, perceba que o chamado, a vocação, ela está atrelada a desafios. Você vai ter os que resistem e os que buscam arrependimento. Toda a nossa instrução, ela não deve ser colocada para colocar a pessoa num plano de inferioridade. Todas as nossas ações, pastor Luiz Ribeiro, pastores que me ouvem aqui, em seu nome falo para todos, e para mim também, elas devem ser refletidas no sentido de levar esses indivíduos ao arrependimento. E o que é se arrepender? É cair em si e voltar, o que, Luiz? Puxa vida, estou no caminho errado. Obrigado, pastor Adailton. Tito, capítulo 3, verso 2. E o último texto, Colossenses 3:12. Porque senão eu fico aqui lendo o texto e tem muita coisa para ver aqui. Tito, Capítulo 3, verso 2. que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Que a ninguém infamem. Aí você trata o caso. Não combinei nada, hein? Está no texto. Você trata o caso na reunião de obreiro. E antes da gente chegar em casa, o povo todo já está sabendo. É assim ou não é, irmãos? Ou eu estou falando besteira aqui? Não, já aconteceu não, irmão, acontece. Nós estamos lavando a roupa suja. Nem com essa conversa que já aconteceu, não. Ser modesto, pastor. Já aconteceu. Que a ninguém infame. Sabe o que é infamar? É colocar um peso na reputação de alguém. É colocar uma marca na reputação de alguém. Nem sejam contenciosos. O contencioso é aquele que fica caçando conversa. Você viu? Pastor Manuel nunca usou gravata preta, mas agora só anda com gravata preta. O que será que está acontecendo? Tem uma missão, tem uma imagem subliminar ali. E daí já nasce desse comportamento contencioso, porque ele está insatisfeito, e ele precisa ter um assunto, aí ele cria a infâmia, que aliás é crime, é capitulado no Código Penal brasileiro. Infâmia, injúria e difamação.
São três ações distintas uma da outra. Difamar, injuriar e defamar. Vamos lá, para a gente terminar aqui, vai. Colossenses 3,12. E aqui eu termino. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Então, assim, como humildade e mansidão respondem nós devemos tolerar uns aos outros em amor. A paciência, ela deve ser procurada, e procurada de forma séria e diligente. Paulo também diz que a gente deve guardar a unidade da fé. E guardar aqui significa manter. Manter a unidade da fé. A unidade entre homens de diferentes temperamentos. Percebam que a ideia de guardar aqui, de proteger, de manter, está atrelada a temperamento, em que flui a presença do Espírito Santo, que é Ele mesmo, verso 4 do capítulo 4, que faz esse vínculo, Ele une pelo vínculo da paz. O vínculo é a liga que mantém o equilíbrio e o crescimento da igreja dentro da ambiência da vocação e do chamado. Quando nós entendermos isso aqui, nós então poderemos compreender os dons ministeriais. Eu fiz aqui uma pequena introdução para falar do que nos interessa, que está lá no verso 11 do capítulo 4. Mas eu, na próxima terça-feira, eu vou fazer uma escala aqui já na próxima terça-feira, e eu vou dar essa tarefa agora para alguns dos nossos pastores que dentro desta temática trabalharão, cada um deles nas próximas terças-feiras que se seguem, uma visão acerca dos dons ministeriais. São 5 dons, 5 pastores. Cada um deles vai falar sobre um dom. Eu vou começar pedindo ao pastor Adailton que seja o primeiro orador, e ele vai nos trazer então uma reflexão já na próxima semana, e depois eu vou passar aí para os demais a estrutura que eles vão usar. Então o pastor Adailton vai falar na próxima terça-feira para nós sobre o apostolado, que eu dei aqui uma pincelada muito básica. Ele vai contar aqui o que é, vai nos trazer a compreensão o que é ser um apóstolo, não é? Até porque esse título de apóstolo agora tem pegado o povo aí, né? Agora só falta arrumar um semideus, porque apóstolo já tem, tá? E aí nós vamos fazer uma listinha. É lógico, o tema principal é o apostolado. Como ele vai desenvolver isso aí, ele é bom para fazer essas coisas aí. Ele vai trazer aí com fundamento bíblico. Vamos entender, se o apóstolo que o apóstolo Paulo está mencionando aqui, na concepção dos dons ministeriais, tem alguma coisa a ver com esses apóstolos que estão por aí. Vamos ver, vamos entender. Vamos ficar de pé? Cantar o hino aqui. Dá uma sugestão.